faina incessante da vida moderna, a sede de conforto supérfluo, a ânsia pelo prazer exorbitante, as demandas injustificáveis são apresentadas invariavelmente como fatores básicos para explicarem os desequilíbrios da emoção que atormentam o homem. Não há tempo senão para viver. Viver bem, fruindo as concessões aligeiradas que o corpo enseja, a meta para a grande maioria. E semelhante a aventureiro ávido de prazer, larga-se a criatura no cipoal das lutas, empenhando os valores de que dispõe, continuando, no entanto, inquieta, aflita. Educa-se ou se vai educando para o triunfo fácil? Disciplina-se ou deixa-se disciplinar, antegozando o sabor da vitória em sociedade? Instrui-se ou deixa-se instruir para vencer? Educar-se, no entanto, para conhecer, peregrinando pelos meandros da dor humana, a fim de solucionar os milenários enigmas do espírito encarnado, disciplinar-se com o objetivo de renovar as disposições íntimas no sentido da evolução espiritual, instruir-se para vencer a sombra da ignorância, tendo em vista o impositivo da vitória sobre si mesmo. São diretrizes desconsideradas por muitos, que todavia possibilitam a felicidade em termos reais e duradouros. De tal conquista frui o homem a satisfação da serenidade. A serenidade é o estado de ordem que tranquiliza interiormente. Ordem que nasce da educação disciplinada pelo exercício do dever e esclarecida pela instrução que amplia as possibilidades do conhecimento. Acredita-se erradamente que para a serenidade são indispensáveis o conforto, a independência econômica, a estabilidade conjugal, a saúde e outros ingredientes externos considerados essenciais e raros de reunir-se no mesmo afortunado indivíduo. Com olhos de ver e ouvidos de ouvir, naturalmente se podem descobrir fontes ricas de belezas capazes de banhar a alma de paz e harmonia. Painéis invulgares se desenham num raio de sol, uma estrela que fuge, um sorriso de criança, num farfalhar de folhas levemente balançadas por brisas ciciantes, no tamborilar da chuva no telhado, numa ave ligeira bailando no ar, na harmonia e no colorido de uma flor em 1000 nonadas, convidando à serenidade a um espírito bem ordenado. Não vos afadigueis pela posse do ouro, disse o mestre. A posse exaure aquele que possui. O meu reino não é deste mundo, explicou o Senhor. Em face de tais lições é que Jesus, embora se encontrar entre os companheiros quem se identificasse com a sua mensagem de amor, amou e serviu a todos indistintamente. E quando mais tarde sofreu o desprezo dos que mais se beneficiaram da sua presença, expulso da compreensão dos que dele dependiam, no vozeirio da perseguição e vulgar soledade, manteve-se sereno, acenando com bênçãos para os infelizes e amando os próprios algozes, na mais eminente demonstração de que serenidade com paz íntima é conquista do espírito
independente das excentricidades do mundo das formas. Não procureis a fé na carne morta, no montão de bactérias e de humores, que a sugestão das sombras exteriores é fantasia que não reconforta. Penetrai os caminhos interiores, onde a consciência ensina, ampara e exorta. Lá dentro encontrareis a chave e a porta para um mundo de excelsos resplendores. Prender-se à teia obscura do sensório é demorar no engano transitório, desde o primitivismo da caverna. Toda razão sem luz dorme infecunda, e é na consciência lúcida e profunda que vibra o campo da verdade eterna. A destruição dos seres vivos é, dentre as leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parecem conciliar-se com a bondade de Deus. Pergunta-se por que criou ele a necessidade de mutuamente se destruírem para se alimentarem uns à custa dos outros. Para quem apenas vê a matéria e restringe a vida presente à sua visão, há nisso, com efeito, parecer uma imperfeição na obra divina. Daí a conclusão que tiram os incrédulos, que não sendo Deus perfeito, não há Deus. É que, em geral, os homens apreciam a perfeição de Deus do ponto de vista humano, medindo-lhe a sabedoria pelo juízo que dela formam. Pensam que Deus não poderia fazer coisa melhor do que eles próprios fariam, não lhes permitindo a curta visão de que dispõem a apreciar o conjunto, não compreendem que um bem real possa decorrer de um mal aparente. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e o da grande lei de unidade, que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia exatamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. Dá-se com esta verdade o mesmo que se dá com uma imensidão de outras. O homem não é apto a sondar certas profundezas, senão quando seu espírito chega a um suficiente grau de maturidade. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo modo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente, que preexiste e sobrevive ao corpo. Esse princípio necessita do corpo para se desenvolver pelo trabalho que ele cumpre realizar sobre a matéria bruta. O corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito não se gasta. Ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido e mais rápido. Que importa, pois, que o espírito mude mais ou menos frequentemente de envoltório? Não deixa, por isso, de ser espírito. É precisamente como se um homem mudasse 100 vezes no ano as suas vestes. Não deixaria, por isso, de ser homem. Por meio do incessante espetáculo da destruição, ensina Deus aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material e lhes suscita a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como uma compensação. Contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, pois, mesmo chegando a esse ponto, que parece culminante, ele ainda está longe de ser perfeito. Só à custa de muita atividade adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas, nessa ocasião, a luta, de sangrenta e brutal que era, se torna puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades, não mais contra os seus semelhantes.
Saudações, queridos amigos, caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa estar aqui com vocês em mais um encontro de poesia, música e reflexões acerca da existência e pela busca de Deus. Em nosso programa de hoje, dando continuidade à série das leis morais, falaremos sobre as leis de reprodução, conservação e destruição, constantes na parte terceira, capítulos 4, 5 e 6, respectivamente, de O Livro dos Espíritos. E por que estamos abordando essas leis em conjunto diferentemente das demais? A razão se perde nos tempos idos, quando elas assim se mostravam em outras culturas, denotando o caráter de universalidade de que estão investidas. Narram as tradições do hinduísmo, que já datam milhares de anos, a existência de uma entidade suprema que permeia tudo, essência de tudo, que estaria na origem e a evolução de tudo, princípio de consciência que existe nesse mundo. A essa entidade daria-se o nome de Brahman, é o princípio divino, semelhante ao conceito de absoluto das demais religiões. É, portanto, origem, destino e processo de evolução da consciência que se insinua desde a origem em manifesta apresentação, germe, portanto, até a mais perfeita forma dessa expressão, revelando em si as potencialidades nela existentes. Este ciclo, segundo esta tradição, se daria pelas reencarnações, apresentada pelo conceito de Sansara, palavra que significa mundo, e que está por trás do ciclo repetitivo dentro de uma experiência fenomênica que compreende nascer e morrer várias vezes mediante a influência daquilo que se chamou de karma, espécie de correlação de atos no mundo dos fenômenos. A finalidade do chamado ciclo ou roda do Sansara é fazer com que a consciência desperte e, ao final de sua trajetória, seja absorvida pelo absoluto, se livrando do sofrimento, em um estado chamado nirvana, plenitude ou absoluto, apagado, em outras palavras, da realidade ilusória e iluminado na totalidade. Nasce assim o conceito de Trimurti, ou três formas, mostrando, por sua vez, três representações de Brahma, sendo tripla por liderar três estados diferentes do processo de evolução, aqui apresentados como os de criação, conservação e destruição, respectivamente, nas nomenclaturas de Brahma, Vishnu e Shiva. Nesta linha de sabedoria, não há renovação sem criação e, consequentemente, sem destruição, no ciclo da evolução da consciência. Allan Kardec, servindo-se do conceito de universalidade, aqui entendendo como essência comum de todas as coisas agrupada sob signos linguísticos comuns, ou verdades subjacentes às realidades manifestas, e que lhes atribuem forma e reconhecimento em suas manifestações. Ele, Kardec, evoca assim três leis das questões 686 a 785 de O Livro dos Espíritos, assim separadas em reprodução, conservação e destruição, base e fundamento do dinamismo da inexorável lei de progresso, também apresentada por ele em lei subsequente às aqui evidenciadas. Em a questão 728, por exemplo, as entidades venerandas asseveram ser preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Aqui compreendido o conceito de impermanência, tão bem apresentado em a literatura espírita especializada. Em verdade, à consciência está reservada a possibilidade de apropriar-se de si mesma, tornar-se observadora que é capaz de se auto-observar, sendo esta a sua grande conquista. Para tanto, faz-se necessária a apresentação daqueles conteúdos diversos em graus diversos de manifestação, despertando, mediante os contrastes, as fronteiras de tudo o que se torna conhecido, incorporando tais conhecimentos em seu acervo íntimo. Nesse labor é indispensável o concurso da razão, que esclarece, classifica, valora e separa esses conteúdos, que por sua vez contam com a persistência e o devotamento, inspirada pela sede de conhecimento e pelo tropismo que reveste as almas caminhantes dessa estrada em busca da iluminação. Porquanto ela, a razão, é tal qual um garimpeiro que busca valiosa pepita, às vezes iludido por simulacros de pedras preciosas, que só vão apresentar o seu caráter e o seu valor após o buril do tempo, verdadeira pedra de toque que se revela como verdade. Constatado o equívoco, ele, a consciência ativa na sede de saber,
parte em busca de novas descobertas, não sem antes chorar em copiosas lágrimas as decepções pelos enganos do caminho. A realidade fática é, portanto, o palco das ilusões e, ao mesmo tempo, o local onde se abriga o verdadeiro tesouro do Espírito, a gema divina que dorme em cada um de nós. E para descobri-la, fazem-se necessárias variadas experiências, cada qual com o fito de revelar a parte desta grande verdade mediante os temas das encarnações. Reprodução tem a ver com a origem da vida, a pluralidade das espécies, dos variados reinos, cada qual palco de importantes revelações ao espírito, com E minúsculo, que jornadeia, adquirindo as noções de unidade, solidez, sistemas, instintos, processos, necessidades, até galgar ao estado de E maiúsculo, quando apropriada ao princípio inteligente, torna-se buscadora que empreenderá ingentes esforços no aclaramento da sua consciência. Para que sejamos capazes de observar e servir à experiência, nós percebemos durante tempos variados todo o processo de descoberta, sendo a vida preservada como instinto nato, concedendo a cada um o tempo necessário às experimentações. Como habitamos esse mundo com muitos outros seres e muitas outras pessoas, observamos lutas intestinas entre esses grupos, dando asa ao instinto que constitui cada um deles. Dessa forma, caberá recorrermos à sabedoria divina para entendermos tudo o que se encadeia na natureza em uma perfeita sintonia, sendo todos ao mesmo tempo, mesmo que inconscientemente, envolvidos nas tramas do progresso, restando a nós, humanos, conscientes, espíritos com E maiúsculo, compreendermos o nosso papel como trabalhadores de Deus na Terra, partícipes importantes da lei de equilíbrio, cabendo-nos a consciência da condução das nossas relações com a ecologia expandida, incluindo aí todas as formas de existência, em um maior equilíbrio possível, acelerando os passos necessários à nossa libertação coletiva. Assim, compreendamos o fluir da vida e nos preparemos para a libertação, porquanto, como leis universais, chegar, ficar e partir são partes do processo, pois mesmo recalcitrantes estamos a caminho. E é nesse clima, pensando na glória infinita que nos aguarda a todos, lembremos das palavras de Augusto dos Anjos, poeta em espírito quanto nos traz: desce, ó luz divina, aos meus escombros, põe a cruz de verdade nos meus ombros, prende-me os punhos ao calvário adverso, esmaga em mim a hiena taciturna, arrebata-me aos pântanos da furna, para a glória do universo. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida, e em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavastes com teus pés. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar.
Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavastes com teus pés. No princípio do mundo, quando os vários reinos da natureza já se achavam apaziguados, e enquanto o ouro e o ferro repousavam no subsolo, o homem e os animais de grande porte, os passarinhos, as borboletas, as ervas e as águas viviam na superfície da terra. E o Supremo Senhor, notando que os serviços planetários se desdobravam regularmente, chamou-os ao seu trono de luz, a fim de ouvi-los. A importante audiência do Todo-Poderoso começou pelo homem, que se aproximou do Altíssimo e informou: Meu Pai, o globo terrestre é nossa gloriosa oficina. Minha esposa, tanto quanto eu, se sente muito feliz. Entretanto, experimentamos falta de alguém que nos faça companhia em torno do lar e nos auxilie a criar os filhinhos. O Todo Misericordioso mandou anotar a referência do homem e continuou a ouvir as outras criaturas. Veio o boi e falou: Senhor, estou muito bem. Contudo, vagueio sem descanso durante as horas de sol. Grande é a minha fadiga e a resistência cada vez menor. Veio o cavalo e reclamou: Eu também, grande rei, sinto aflitivo calor cada dia. Aproximou-se a corça e rogou: Poderoso, estou exposta à perseguição de toda a gente. Não teria a graça de ter um amigo que me proteja e defenda? Logo após, surgiu o gracioso passarinho e suplicou: Celeste monarca, recebi a bênção da vida, mas não tenho recursos para fazer meu ninho. Nas pastagens rasteiras não posso construir a casa. Adiantou-se a borboleta e implorou: Meu Deus, tudo é belo no mundo, todavia, onde repousarei? Em último lugar, chegou o rio e disse: Grande Senhor, venho cumprindo os meus deveres na terra escrupulosamente, mas preciso de alguém que me ajude a conservar as águas. O Supremo Soberano ficou pensativo e prometeu providenciar. No dia imediato, toda a terra apareceu diferente. As árvores robustas e acolhedoras haviam surgido, representando a sublime resposta de Deus. Dói observar os companheiros que renascem na Terra em condições difíceis. A propósito, não raro, ouvimos a indagação: por que assim? Uma criança repontando do berço com desequilíbrio mental ou evidenciando graves enfermidades denunciaria estranho sadismo da natureza. Sabemos, no entanto, que a divina providência se baseia em justiça e misericórdia. É que todos aqueles que se te matriculam na escola da consanguinidade, através da reencarnação, surgem no grupo doméstico assim como estavam no mundo espiritual.
Nunca demais reafirmar que trazemos individualmente a soma de todas as realizações que já efetuamos nas múltiplas existências com que fomos favorecidos no transcurso do tempo. Criadores do próprio destino, temos em nós o que fazemos de nós. Quando partimos do plano físico na direção do plano espiritual, se pensamentos de culpa nos obscurecem ou nos conturbam a mente, fazemos-nos portadores de inibições e desequilíbrios, sofrimentos e resgates que prescrevemos contra nós mesmos perante a consciência onerada por débito de formação espiritual. Nessas condições, embora as afeições e recursos que usufruímos na espiritualidade, aí nos achamos queixosos e enfermiços, até que consigamos novo renascimento no qual se nos faça possível a retificação das faltas cometidas em nosso prejuízo ou em prejuízo dos outros. Diante dos berços de provação, abracemos os companheiros complexos que nos batem às portas da alma, solicitando apoio e compreensão. Esses irmãos que ressurgem, mostrando empeços e dificuldades na vida orgânica, não são candidatos à eutanásia, nem rebentos da árvore humana que devam ser erradicados da estrutura doméstica. São amigos que te pedem amparo e tratamento adequado na farmácia do tempo e que contraem contigo abençoadas dívidas de amor que futuramente saberão resgatar. Contam-nos os amigos espirituais que após o espírito passar pelas fieiras importantes da sua criação, agora na condição de entidades candidatas à revelação da luz da consciência, eles se reúnem em um grande salão à presença de entidades venerandas para as devidas orientações. O instrutor Pireus, espírito experiente na condução dos iniciandos, inicia sua preleção naquele dia. Hoje, estão vocês aqui, entidades potentes do divino, a saberem que doravante haverão de passar pela fieira do processo evolutivo com o intuito de adquirirem plena luz da consciência e auferirem os graus máximos do desenvolvimento a que se destinam. Sois, por isso, chamados aqui para que lhes expliquemos os passos desde os primeiros até os últimos, sem que haja dúvidas em quaisquer de vocês. Porventura, perguntou o instrutor, alguma consideração? Um espírito olhava atentamente a conversa do instrutor e experimentava uma sensação incomum. Ele sentia uma perfeita clareza das suas potencialidades e imensa sensação de completude interior ao que observou. Senhor, percebo que aqui há algum mal entendido. Diz-nos que seremos imersos em uma experiência a que chamas de evolução, mas nesse exato momento sinto-me completo das minhas faculdades natas. Tenho exata ciência daquilo que carrego em meu mundo interior. Por acaso vós vos referis a outras faculdades ainda desconhecidas por nós outros? O instrutor sorriu ante a ingenuidade do futuro candidato e obtemperou. De fato, estás agora ciente das faculdades inatas de que és possuidor. Contudo, após saírem desta sala, algo lhes acontecerá. Serão imediatamente imersos em um sono profundo da consciência. E a partir desse instante, todas as faculdades atualizadas em vós migrarão para o poço das potências adormecidas, sendo a partir de então vós outros responsáveis por encontrá-las, fazê-las aflorar, aprimorando-as sem cessar a cada dia, até que vos tornes no futuro verdadeiros possuidores de tais faculdades. O inquieto aluno ainda insistiu em um paradoxo de plena ciência e incompreensão. Senhor, se já somos possuidores de tais faculdades, o que nos faria iniciar um ciclo de aprendizado daquilo que já sabemos? Não seria um tanto quanto inútil dar água para o oceano, quando esse já se encontra pleno? O instrutor atento, compreendendo o alcance da questão, redarguiu. De fato, a sua observação é procedente, porém, hás de considerar que a consciência de que desfrutas nesse instante lhe foi concedida pelas mãos do Criador, sendo esta infusa em vosso ser, sem que tenhas qualquer parte nesta operação. Achas, contudo, que a consciência que se te revela em vossos pensamentos é um presente que seja gratuitamente entregue de um pai amoroso aos seus filhos? Acha que podes julgar-se detentor de quaisquer predicados que não tenham advindo do vosso laborioso esforço e luta?
O que pensa ser a consciência, senão a verdadeira inteligência do universo manifesta, e que esta, para tornar-se plena, deverá a tudo conhecer, formar acervos plenos dos versos, anversos, dos singelos e dos múltiplos. O Pai Criador não lhes deu tal faculdade para serdes usufrutuários das sensações de saber e compreender as coisas, mas deu-lhes o dom de descobrir por si mesmos que sois, de onde vens e para onde vais. Serás viajor em seu mundo interior, da sombra à luz, da ignorância à perfeição, mas terás que sair de ti a lavra das joias dos vossos entendimentos, a partir dos inauditos esforços da abnegação e devotamento, sem os quais o sucesso não haverá de ser conseguido. A sensação de completude que agora experimentas será um lembrete do Criador que te fará encetar a jornada ao destino que ele vos confiou. O aluno deu-se por convencido de que suas faculdades, embora plenas em harmonia, careciam de entendimentos maiores acerca dessa justa medida encetada pelo Criador, e que sem que houvesse maior questionamento contrário àquela apresentação do instrutor por parte daquele aluno, o silêncio imperava no salão. Nesta oportunidade, um outro espírito candidato levanta as mãos em tom de solicitação de fala, o que lhe foi de imediato concedido. Senhor, conta-nos então como será este processo ao qual Vossa Senhoria se refere. O instrutor aprumou-se no púlpito que lhe servia de apoio e suporte às anotações, iniciando então as suas explicações complementares. Vós sois candidatos à existência imortal. Doravante, jamais sereis aniquilados por quaisquer que sejam os fatos. Nenhuma força, nenhum poder do universo serão capazes de inibir a vossa ação. Contudo, deveis estar preparados, pois serão vítimas da ignorância a partir do momento em que iniciarem a vossa jornada. Serão convidados a viverem em corpos físicos, estes finitos, em matéria densa, a qual lhes ofertará o prazer dos sentidos, as sensações da alegria, da paixão e da vontade, mas ao mesmo tempo serão convidadas as irmãs diletas de tais sensações, tristeza, melancolia, as viciações, que lhes serão apresentadas e assim, dotados apenas do direito de escolha e do dever de arcar com elas, desenharão o vosso caminho, cada qual à sua maneira, em seu tempo. Se acertarem tais escolhas, prestimosos serviços haverão de prestar aos vossos irmãos, que como vós, estão ergastulados em corpos densos e cheios de inquietações. Mas se fores imprudentes e não souberes discernir entre o certo e o errado, lastimosas ocorrências vos espreitarão pelo caminho, sendo vós protagonistas de choro e ranger de dentes. O aluno, algo assustado, indagou: Senhor, como haveremos então de saber, dado que estamos imersos na escuridão, o caminho a seguir? Como escolher corretamente, se dizes sermos tragados pelos mares das sensações prazerosas e ao mesmo tempo acompanhados por trilhas pantanosas a nos espreitar? Não lhes faltarão mensageiros que haverão de lhes passar as informações pertinentes. Sejam prudentes em reconhecê-las e mansos ao praticá-las. Ao experimentarem os dissabores provenientes da luta, e caso sejam capazes de se reerguerem diante dos infortúnios, lograrão a sensação de conquista de vossas almas, sendo este o principal sinal de que estão no caminho certo. Senhor, disse o irrequieto aluno, e quanto tempo dispomos para tal empresa? Ao te matriculares na senda, sereis convidados a nascer muitas vezes e a morrer outras tantas, em níveis plurais, os quais serão para vós cenários ideais para o vosso aprimoramento. Ao final, ao lograres o êxito da jornada, sereis espírito puro, não mais filhos abastados e sem vida, mas descendentes do Pai Criador que tudo pode, que é amor em potência infinita. Passados milênios daquele dia, muitos daqueles que assistiram àquela gloriosa preleção ainda andavam algo perdidos em si mesmos, crentes de vacuidades boas para os homens, mas inservíveis para os espíritos imortais, e vivendo em uma terra carcomida pela concupiscência, pela dor, pelo vazio existencial. Naquele mundo onde os espíritos potentes haviam adormecido diante dos prazeres do impermanente mundo, atolados em lutas que se repetem em um balé sem fim, uma voz ecoava em todos os cantos, para ouvidos atentos uns, moucos outros, sem que houvesse um minuto de detença ou cansaço do seu porta-voz.
O reino dos céus, dizia ele, é uma conquista interior. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por intermédio de mim. Próximos a eles, um pai amoroso sorria e, acercando-os de plurais maneiras, asseverava em voz suave e profunda: Filho, és meu dileto amado, sois legatários de mim e o espero há milênios. É tempo de despertar. Ouça e vem, os teus irmãos necessitam de ti. Eu conheço o medo de ir embora, não saber o que fazer com a mão, gritar pro mundo e saber que o mundo não presta atenção. Eu conheço o medo de ir embora, embora não pareça, a dor vai passar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. O sol já nasceu na estrada nova, e mesmo que eu impeça, ele vai brilhar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. Eu conheço o medo de ir embora, o futuro agarra a sua mão. Será que é o trem que passou? Ou passou quem fica na estação? Eu conheço o medo de ir embora, e nada que interessa se pode guardar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. O sol já nasceu na estrada nova, e mesmo que eu impeça, ele vai brilhar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. Lembra se puder, se não der esqueça, de algum jeito vai passar. Quando o discípulo se distancia da confiança no Mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta de infidelidade à própria consciência, cava, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam
e estrangula suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o Mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Ao observar qualquer edificação ou serviço, Maria Carmen não faltou à crítica. Ante o vestido das amigas, exclamava sem cerimônia: o conjunto é tolerável, mas as particularidades deixam muito a desejar. A gola foi extremamente mal feita e as mangas estão defeituosas. Perante um movimento qualquer, rematava as observações irônicas com a seguinte frase: não poderia fazer coisa melhor? E à frente de qualquer obra de arte, encontrava traços e ângulos para condenar. A mãezinha, preocupada, estudou vários recursos para dar-lhe um ensino proveitoso. Foi assim que, uma certa manhã, chamou a filha para visitar em sua companhia a construção de um edifício de vastas linhas. A jovem, que não poderia adivinhar-lhe o plano, avançou-a, evoluiu. Percorreram algumas ruas e pararam diante do arranha-céu a levantar-se. A senhora pediu a colaboração do engenheiro-chefe e passou a mostrar à filha as várias dependências do prédio, os seus vários departamentos. Enquanto muitos servidores abriam preparados para os alicerces no chão duro, manobravam picaretas, veículos pesados e transportavam a terra daqui para todos com uma rapidez e com muita segurança. Pedreiros começavam a erguer as paredes, suarentos e ágeis, sob a atenção atenciosa dos técnicos que orientavam os trabalhos. Caminhões e carroças traziam material de muito mais longe. Carregadores corriam na execução do seu dever. O diretor das obras, convidado pela matrona para pronunciar-se sobre a edificação, esclareceu de uma maneira muito gentil: seremos obrigados a inverter volumoso capital para resgatar as despesas. Requisitaremos ainda a colaboração de centenas de trabalhadores que sejam especializados: carpinteiros, estucadores, vidraceiros, pintores, bombeiros e eletricistas virão completar-nos o serviço. Qualquer construção reclama toda uma falange de servos dedicados.
A menina, revelando-se impressionada e de maneira muito ágil, respondeu: quanta gente a pensar, a cooperar e a servir. Sim, disse o chefe, de maneira muito expressiva e sorrindo para aquela menina. Edificar é sempre muito difícil. Logo após, mãe e filha relataram as despedidas e encaminharam-se agora para o velho bairro. Vararam algumas travessas, algumas praças que eram menos obscuras e assim chegaram à frente da sua antiga casa que estava em demolição. Viam-se-lhe as linhas nobres, naquele estilo que lembrava o estilo colonial, através das alas que ainda se perdem e ainda estavam de pé. Um homem apenas ali se encontrava, usando o martelo de um tamanho gigante, abatendo a alvenaria e a madeira. Ante a queda das paredes, a ruírem-se no estrondo, de minuto a minuto, um jovem observador falou: como é terrível arruinar deste modo o esforço de tantos. A mãezinha serena vai intervir, então, e fala de maneira como uma conselheira: chegamos, filha, ao fim do ensinamento vivo que buscamos. E a mãe, sorrindo para ela: toda a realização útil na terra exige a paciência e o suor, o trabalho e o sacrifício de muita gente. Edificar, minha filha, é muito difícil, mas excluir e acabar é sempre muito fácil. Bastará uma pessoa de martelo à mão para aprimorar a obra de milhares. A crítica destrutiva é um martelo que usamos criminosamente ante o respeitável esforço alheio. Compreendeu? A jovem fez um sinal afirmativo com a cabeça e daí em diante procurou a todos, ao invés de macular, desencorajar e ferir, aquela jovem, a partir dali, fazia o oposto. A evolução é a transição do ser da condição de escravo à condição de senhor do próprio destino. Almas milenarmente necessitadas, somos agora discípulos do bem. E ainda no estágio da experiência atual, por vezes inconscientes e distraídos, se aprendemos, fazemos segredos do que sabemos. Se ganhamos, erguemos o monopólio do que temos. Se nos emocionamos, disfarçamos o que sentimos em prejuízo dos semelhantes. Por isso, frequentemente, nossos espíritos cegos não veem as bênçãos da providência. Surdos não ouvem as vozes que cascateiam da altura. Mudos não confessam as próprias faltas. Cumpre-nos considerar, entretanto, que ninguém adita 1 milímetro de imperfeição perene à obra imperecível de Deus, da qual participamos inevitavelmente, desde que fomos criados, porquanto toda manifestação impura tem a duração de um átimo à frente da eternidade. Desse modo, não te amorfines quanto às condições difíceis em que te encontras na romagem terrestre, sejam elas quais forem. Se a lei concede o corpo conforme o espírito, não ouvides que as melhores posições perante o mundo são aquelas que nos oferecem as inibições físicas, as dificuldades de nascimento, as heranças fisiológicas de amargo teor, as lutas e os obstáculos incessantes, as adversidades e provações sucessivas, pois somente no círculo dessas desvantagens aparentes é que superamos os nossos antigos defeitos morais e nos candidatamos às estâncias resplandecentes da vida maior. Estuda as tuas facilidades do momento que passa. Quase sempre a obsessão entra na vida humana de braços dados com elas. Se trazes a consciência arpoada pelo remorso, não te entregues inerme ao aguilhão com que te prende a cabeça.
Busca refazer o destino ajudando os outros, hora após hora, sem te esqueceres de que se o sorriso é idioma internacional, o gemido também o é. E auxiliando, age com presteza, de vez que o remédio que chega atrasado torna-se fraco para combater a doença que já progrediu. Auscultemos intuitivamente o báratro do pretérito no pélago de nós mesmos, pois a culpa, em forma de tentação, se nos imiscui no presente até o resgate final dos próprios débitos. Contudo, ainda assim, arrima-te no trabalho e acelera-te na esperança, porque mesmo nas mais densas trevas, ninguém vive órfão da solidariedade divina. Terra e céu com suas próprias mãos e com a sua voz calou a escuridão. E mesmo sendo Deus, formou meu coração e com o seu soprar calou a escuridão. Deus poderoso, incomparável, coloco minha vida em suas mãos. Deus do impossível, inabalável, o dono do meu coração. Deus poderoso, incomparável, coloco minha vida em suas mãos. Deus do impossível, inabalável, o dono do meu coração. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus, Mateus 5:17. Não matarás, diz a lei. O texto não se refere, porém, unicamente à vida dos semelhantes. Não frustrarás a tarefa dos outros, porque a suponhas inadequada, de vez que toda tarefa promove quem a executa, sempre que nobremente cumprida. Não dilapidarás a esperança de ninguém, porquanto a felicidade, no fundo, não é a mesma na experiência de cada um. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando que de criatura para criatura difere a face do êxito. Não aniquilarás com inutilidades o tempo de teus irmãos, porque toda hora é agente sagrado nos valores da criação. Não extinguirás a afeição na alma alheia, porquanto ignoramos todos nós com que instrumento de amor a sabedoria divina pretende mover os corações que nos partilham a marcha. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que renteiam contigo, observando-se que as estradas para Deus obedecem a estruturas e direções que variam ao infinito.
reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traz especificações ou condições dentro do assunto. Preceitua simplesmente: não matarás. Fui átomo, vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula, pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal, e no instinto da fera achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou, pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos e abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço, ajudando-nos a compreender a tua vontade através das tuas leis. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos e transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, Senhor, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corre o pranto do sofrimento. E proclamaremos tua bênção. Onde haja condenações, defraudaremos então a tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossa fragilidade e vacilações na execução da tua obra através das tuas leis. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenários, mas queremos agora, Senhor, com todas as nossas forças, nossa libertação, com teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão do teu plano divino através das tuas leis sábias e ampara-nos para que sejamos servos leais da tua infinita sabedoria. Dá-nos, Senhor, o equilíbrio de tua lei. Apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, o ilimitado amor que nos reservaste, e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos, Senhor, atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Que assim seja. Hoje é você que vai decidir.
prosseguir.